seja bem-vindo ao canal Mensagem Preciosa. Bem, faz tempo que eu não falo meu nome, né? Eu sou a Cleide. E fortalece o canal. Deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho de notificações. E aí você escreve, quando você clicar lá no sininho, você coloca todos, porque aí o YouTube vai entender que você quer continuar ouvindo aí as minhas mensagens, tá certo? O versículo do dia é: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Deuteronômio 31, 8. Hoje nós vamos desfocar um pouquinho, vamos tirar do assunto das mulheres da Bíblia, nós vamos tratar com um tema: Cristo vive em mim. Cristo vive em você? Você sabe como? Então, Cristo vive em mim. É uma mensagem que Deus traz ao meu coração. E agora passa ao seu coração. Que apesar de quem eu sou, apesar de quem você é, Cristo vive em você. Olha que maravilha! Cristo vive em mim. Lá em Gálatas 2:20 diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, primeira dica já: Cristo vive em mim porque Ele se entregou por mim. E eu o aceitei como Senhor e Salvador da minha vida. Apesar de quem eu sou, o Senhor me ama. O Senhor te ama. Quando Cristo vive em você? Eu já até falei, né? Quando nós entregamos a nossa vida para Ele. Né? Aí eu começo a desejar um mergulho profundo nas águas do Espírito. As coisas que eu fazia já não faz mais sentido. E as coisas que eu ainda faço que desagradam ao Senhor me constrange diante dEle. Mas mesmo assim a gente ainda continua fazendo, porque nós somos carne. E o Espírito vai nos aperfeiçoando. Então nós vamos deixando aquilo que incomoda, aquilo que não agrada a Deus. Né? Você já entregou sua vida a Jesus? Você já passou por essa experiência, essa aventura que não tem fim? Já entregou de todo o seu coração, aceitando Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Quando fazemos isso, as coisas mudam. Muitas vezes direcionávamos as atitudes de Deus em nossas vidas para outros seres, outras pessoas, por um acaso. Quando nós aceitamos Jesus, a gente vê que tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é ele que nos concede, né? Então, tá aí, entregar a vida ao Senhor Jesus. Muitas continuam dizendo assim: eu creio em Deus. Maravilha, deve crer mesmo. Ou se eu falo, eu creio em Jesus, também tem que crer, eu creio no Espírito Santo. Mas se não entregar a sua vida a Jesus, não fizer esse compromisso, não vai adiantar de nada. Crer em Deus é válido sim, crer em Jesus é válido sim, crer em Espírito Santo é válido sim, mas tem que aceitar o Senhor Jesus como o único e Senhor e Salvador da sua vida. É que o Pai nos exige assim. Deus colocou assim. Está na Bíblia que nós precisamos aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E aí não é simplesmente crer no Senhor, é mergulhar no Senhor Jesus. É depender totalmente dele. Depender totalmente dele. Tá aí o desafio, tá? Sabe que quem crê mais no Senhor, a Bíblia também diz isso. Tá lá em Tiago 2:9. Quer ver? Crê tu que Deus é um só? Não sei se só existe Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, Trindade. Crê tu que crês tu que Deus é um só? Faz bem. Até os demônios creem e tremem. Por isso que eu disse, não basta só crer, porque Deus colocou regras. Não precisamos crer e aceitar o Senhor Jesus como Senhor das nossas vidas. Cristo vive em mim, né? Temos que fazer essa entrega, crer no Senhor, entregar nossas vidas para Ele, por completo. Como eu disse, é uma exigência do próprio Deus. Está lá em João 1:12 e 13, que diz assim: mas a todos os quantos receberam, dele o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Esse é o versículo 13, no nome de Jesus. Aos quais, aí vem o versículo 12 anteriormente, agora o versículo 13. Aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, que sejamos assim, que façamos essa escolha. Os tempos são difíceis, agora é hora de fazer escolhas principalmente essa de dedicar as nossas vidas ao Mestre, ao Senhor Jesus.
Ele sabe o que é melhor para nós, Ele tem o melhor para nós. Então, continue o desafio, entregue sua vida para o Senhor Jesus. E você vai ver com clareza as situações em que o próprio Deus, como diz no versículo lá em Deuteronômio, não te desampara nunca. Bem, o versículo diz, né, lá de Gálatas, logo já não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. Se eu não vivo é porque eu morri. Como assim? Né? Como é que eu morri? Morri para o pecado desse mundo, morri para as coisas desse mundo, morri para as atitudes que desagradam a Deus. Então, tá aí uma advertência para nós. Eu tenho que morrer para essas coisas. Não posso mais viver do jeito que eu vivia antes, ou viver mergulhado numa vida secular sem Deus. Vamos analisar escolhas, né? É preciso fazer escolha, então vamos analisar. Eu vou ler dois versículos de Mateus 7, versículo 13 e 14, que diz assim: entrai pela porta estreita, larga a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertada o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, vamos analisar nesse fazer escolhas, nesse Cristo vive em mim, esse versículo. Fazer escolhas é preciso. Todos os momentos fazemos escolhas. E na nossa vida espiritual também precisamos fazer escolha. Ter uma vida de ilusão. Muitos têm uma vida de ilusão. Como é que é essa vida de ilusão? Você controla tudo. As coisas são do seu jeito. E você se sente superior a tudo. Ou muitas vezes apenas imagina isso. E mergulha em um lamaçal de pecados. Às vezes se sente inferior, rejeitado, rejeitada, depressivo. Muitos se mutilam, se cortam, entram em depressão, quer morrer ou até mesmo suicídios por causa dessa vida de ilusão. É uma vida obscura, mas que aparenta ser tudo de bom. Essa é a porta larga. Essa é a porta larga, que muitos, como a Bíblia, no versículo que nós lemos, muitos escolhem, vão por ela, muitos mergulham nela, entram, se diz que são felizes nela, que está maravilhosamente bem. Tudo bem, né? Tudo bem. Vamos citar algumas coisas dessa porta larga, desse caminho que leva para a perdição. A primeira coisa é a questão do corpo. Nosso corpo é maltratado nesse caminho, né? Exige demais de um corpo perfeito, de um corpo perfeito na parte humana, bonito, sensual, porque é isso aí que a porta larga quer, exige que você seja aí perfeito. Os que não são já entram em depressão e já começam a fazer muitas coisas desagradáveis com o seu próprio corpo. Bem, mas não continuando a questão do corpo, né? O corpo não descansa, né? Prefere ficar dias, horas bebendo, usando drogas, né? Bares, dança, e não descansa a mente nem o corpo não se recupera. Dedica o seu tempo e o seu corpo, a sua mente a coisas fúteis, sem valor. Outros ficam até altas horas no celular, vendo vídeos, videogame, vídeo, na televisão. O corpo sendo maltratado. Seu corpo não é seu, sabia disso? Seu corpo é o templo do Espírito Santo, então cuide dele. Não maltrate seu corpo. Não é o que tem na porta larga, né? O que é oferecido nessa porta? Muitas bebidas, drogas, prazeres, sexo, muito dinheiro. Sim. É oferecido tudo isso. Tudo isso com preço muito alto, mas é oferecido. O que é vivenciado nessa porta larga, nesse caminho da perdição? Muita falsidade. Uma felicidade falsa, mentira, fofoca, falsas amizades, intrigas, vaidades, invejas, maldade, violência, crime, aborto, ciúmes. É o que se vive nessa porta larga. E o final de tudo isso, o que acontece? Uma vida inteira no inferno, né? Uma vida eterna no inferno. É preciso fazer escolhas. Ter uma vida realista, sabendo de onde você veio. De onde você veio? Você é um pecador, uma pecadora. Eu vim de lá. Quem você é agora? Se você já aceitou o Senhor Jesus, você é filho de Deus. Lembre-se, já falei em outros vídeos, né? Todos são criaturas de Deus. Só quando aceita Jesus é que se torna filho de Deus.
E para onde você vai? Se você já entregou a sua vida ao Senhor, como lemos no versículo lá no início, Ele não te vai te desamparar, nem te deixar. Jesus não é homem como eu, você, que vai mentir. Se Ele falou que te salvou, se você o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, você vai para o céu. Então, quem sou? De onde vim? Pecador. Um lamaçal. Quem sou? Filha de Deus. Para onde eu vou? Para o céu com Jesus, porque Ele prometeu. Não por mim, não é por mim. Isso não é uma arrogância, um orgulho, uma prepotência minha, não. Não, porque o Senhor Jesus prometeu, porque por Ele eu vou. Mas se dependesse exclusivamente de mim, eu não ia para lugar nenhum. O único lugar que eu poderia ir era o inferno. Mas Ele teve misericórdia de mim. Então, ter uma vida realista, sabendo de onde você veio, quem você é, para onde você vai, é a porta estreita. Sim, lá você tem uma vida realista. Né? Vamos ver o que tem na porta estreita? Primeiro, o cuidado do corpo. Né? O corpo tem que descansar. A gente entende isso, o corpo descansar. Se alimentar saudável, alimentação saudável. Cuidar da saúde. Eliminar o que prejudica o nosso organismo, como álcool, né? Drogas, bebidas. Né? Tem que eliminar isso. É se vestir decentemente. Né? Se vestir para Cristo, como uma mulher cristã, um homem cristão, uma mulher de Deus, um homem de Deus, um jovem de Deus, uma criança de Deus, não para os homens. Aí as mulheres ainda tem aquele ditado popular, não me vigiei que eu quero, o corpo é meu, o corpo não é seu. O corpo é o templo do Espírito Santo. Se fosse seu, você determinava quando você poderia ficar com ele, quanto tempo você poderia ficar com ele. Você não determina, no dia que Deus quiser, ele te tira. No dia que Deus quiser, você morre. Né? Se Deus permitir, você tem uma doença. Se Deus permitir, você tem um acidente e fica todo deformada. Então o corpo não é seu. Tudo neste mundo pertence ao Senhor e está sobre o governo dele. Nós somos apenas administradores. Então, podemos cuidar desse sentimento do nosso corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. É nele que o Espírito Santo habita. E o que tem nessa porta? Tem isso, a porta estreita, esse caminho que leva para a salvação. Tem coisas também difíceis, como os espinhos, muitos espinhos, sim, pedregulhos, sofrimentos, tribulações, provações, tentações. Sim, muitas, que nos levam para perto do Senhor. Nos faz dependentes do Senhor. E ainda aqui o que tem mais? Aprendizado, busca, milagre, ensino, superação, vitórias. Essa porta estreita, esse caminho que leva para a salvação te oferece tudo isso. E o Senhor diz, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Senhor Jesus passou por situações difíceis aqui. E venceu e fala que nós vamos ser vencedores. Porta estreita. O que é vivenciado nessa porta? Fé, adoração, louvor, comunhão. Comunhão com o Senhor, comunhão com os irmãos. Se um cuida dos outros, ajuda mútua, a oração. Essa porta estreita que conduz à salvação. Tem pessoas que te dão a mão, te ajudam a levantar. O que é oferecido, como nós lemos no versículo anterior que fala, né? Quer ver quando nós lemos aqui? Essas coisas vos tenho dito que tenhais paz em mim. É oferecido paz, a paz de Cristo, que excede todo o nosso entendimento, porque pode ser, tá caindo canivete, chovendo canivete, pode estar o maior caos, mas se você tem paz em Jesus, você consegue resolver todas as coisas, você consegue ter uma serenidade, um controle para poder resolver. Não se desesperar. O que é oferecido nessa porta estreita, que leva à salvação, que leva ao céu, o consolo do Espírito Santo, a certeza da salvação, o cuidado do bom pastor que é Jesus. É isso que você tem na porta estreita. E no final de tudo isso, o que você ganha, o que vai acontecer? Uma vida eterna no céu com o Senhor Jesus. Isso é suficiente para você? Eu espero que sim. Porque para mim é. Uma vida eterna com o Senhor é o suficiente. Morrer para o mundo é fazer a escolha certa. Cristo afirma, eu sou o caminho, verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Quando escolhemos a porta estreita, estamos vivendo a segunda parte do versículo de Gálatas que nós lemos anteriormente. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Porque por mim mesma eu não vou querer viver a porta estreita, não. Prefiro a porta larga. Mas o porvir é que me incentiva, o porvir em Cristo, estar com Cristo, é que me alimenta. Então, eu suporto, eu entendo e eu quero.
está na porta estreita, no caminho que conduz à salvação. Então, Cristo entregou por nós. Isso é verdadeiro. Quando fazemos a escolha certa, começamos a viver em Cristo, viver com Deus. Lembra que eu já falei aqui, viver com e como Cristo? Eu começo a mergulhar nas águas do Espírito Santo e desejar que esse Espírito Santo trabalhe em minha vida, que esse Espírito Santo transforme a minha vida, que esse Espírito Santo cuide de mim, porque eu preciso dele. Então, mergulho nas águas do Espírito Santo e quero ser alimentada por ele. Vamos mergulhar nas águas do Espírito? Vamos? Nos vídeos mais próximos aí, mais para frente um pouquinho, né? Talvez o próximo vídeo, falarei sobre diretamente mergulhar nas águas do Espírito. Em Ezequiel 47, 1, 12. Mergulhar nas águas do Espírito. Cristo vive em mim e eu mergulho nas águas do Espírito. Vamos mergulhar juntos? Sabendo que isso tem um porvir maravilhoso? Que Deus abençoe a sua vida. Que a boa mão do Senhor esteja sobre você. E você é uma bênção. Tá certo? Até o próximo vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau. Cristo vive em mim.